Olá, boa noite, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live, a nossa terceira live da sequência que nós estamos fazendo sobre energia feminina. Nós já falamos sobre profissão e propósito, já falamos sobre a energia feminina E hoje vamos falar sobre relacionamentos. Vamos ver quem está chegando aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu olhar aqui uma coisa que me deu um branco, gente. Como que pode? Esperar a Camila chegar, vou convidá-la para poder vir para estar comigo. Para a gente poder falar hoje sobre relacionamentos. Boa noite, Aurismar, boa noite, seja bem-vinda. Camila já chegou aí, vamos esperar entrar, que eu vou convidá-la. A primeira live foi sobre doenças e saúde, a segunda sobre propósito e profissão, e hoje que a gente vai falar sobre relacionamentos. Então, se você ainda não assistiu, as outras lives estão aí no nosso feed do Instagram, aproveite para você assistir e colocar lá nos comentários se fez sentido para você, né? O que tocou em você nessas lives, tá bom? Para você ter todo o conteúdo aí, acesso a todo o conteúdo. Boa noite, meninas, estão chegando aí, vamos ver quem tá entrando. Eu já vou convidando a Camila aqui, vou chamar você, Camila. Convidando a Camila. Já mandei. Aí. Boa noite. Boa noite, Camila, tudo bem? Deixa eu levantar aqui para mostrar meu rosto, né? Ficou baixo. Pronto, assim melhorou. E aí, como está? Como está por aí? Tudo certo, bastante vento por aqui. Aqui começou a chover já, viu? Aqui não, mas tá bem ventando, bastante. Está vindo. Ela está vindo. Tá A chuva vindo, está vindo. chegando. Eu estava falando aqui, Camila, das lives anteriores que nós já fizemos. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Boa noite. Para que as pessoas possam acessar, né, sobre os outros conteúdos no feed, tanto no meu quanto no seu, consegue ver sobre os outros assuntos que nós tratamos. E hoje a gente vai trazer esse olhar dos relacionamentos, a importância de desenvolver esse nosso lado. Na verdade, assim, não é desenvolver, eu diria que relembrar esse nosso lado feminino, essa energia feminina que permeia aí dentro de nós. E porque nós, o tempo todo, fomos convidados, fomos induzidos a nos distanciarmos da nossa essência. Então, agora a gente vê, observa um movimento muito lindo de grupos de mulheres nessa busca, né, de retornar aquilo que se perdeu, retornar a nossa essência. Então, eu não diria desenvolver essa energia feminina, mas seria reacessar, seria despertar, talvez, que está ali um pouco adormecido, né? E é muito comum de observar que os relacionamentos hoje estão bastante conflituosos, exatamente porque cada um não toma posse daquilo que é seu essencialmente. Então, as mulheres com esse feminino adoecido, os homens com o masculino adoecido, quando eles se encontram, só tem como gerar conflito mesmo, né? Porque muitas vezes o casal ele se encontra com uma expectativa de que o outro vá salvá-lo, vá ajudá-lo, né? E essa é uma ilusão que a gente tem exatamente por buscar fora aquilo que nós temos dentro de nós. Então, reacessar o que é essencial. Hoje eu até fiz uma postagem lá no meu feed falando sobre esse movimento de voltar para o essencial. E aí teve uma frase que veio para mim na hora e eu até escrevi lá, que a solução sempre estará no que você é capaz de fazer por você
Então, enquanto nós ficarmos esperando que o outro faça por nós, nós vamos ficar nesse movimento de espera mesmo. Uma ilusão, né? E esse movimento de espera paralisa a nossa vida. Né? Então, esperar. Porque que tem horas que a gente precisa esperar no sentido de calma, algo vai entrar em movimento e por isso eu espero. Esse é um esperar que faz sentido. Agora, esperar que alguém faça um movimento para mim, aí é um esperar que não tem sentido, porque a solução para nossa vida está em nós, não está no outro. Eu acho que esse tema me toca muito, principalmente nesse lugar que você falou agora por último. Eu acho que enquanto a gente não tiver essa capacidade de olhar para si, para o seu umbigo, né, primeiro, antes de olhar para o outro, eu acho que é dizer sim para todos os conflitos possíveis, né? Porque quando eu só falo você e nunca eu, né? Então eu direciono tudo aquilo que eu sinto, a culpa é do outro. Tudo que dá errado, a culpa é do outro. As minhas relações talvez entrem num lugar de sempre ter culpa de algo. E para a gente se relacionar dessa forma, eu acho que a gente tem que entrar muito nessa vulnerabilidade nossa, né? De abrir mão de estar bem sempre, abrir mão de errar e pedir desculpas, assumir as falhas e dizer, olha, realmente eu, né, passei dos limites, ou boa noite para quem está entrando, boa noite, Suzy. Então, assim, passei dos limites, eu exagerei, ou eu não vi, não percebi o seu lado. Eu acho que é um lugar de muito, muito alto, assim, esse lugar de perdão, de estar vulnerável, nesse feminino que sabe dar um passo atrás ou acolher, né? E perdermos o lugar de querer sempre ter razão, porque isso também é o ego, né? É o ego muito gritante e que gera só conflitos, né? Quando eu não aceito o lado do outro, eu não estou aberta a esse diálogo recíproco profundo, eu não permito ter essa bola que vai e que volta. Isso é um exercício para todas as relações, né? Não só com maridos e esposas, com filhos, amizades, parcerias. E assim, o quanto a gente aprende nesse lugar quando a gente tira essas armaduras, né? Ai, que medo de estar errada. Como a gente vai viver assim, sendo que a gente sempre erra, né? E aprende, reaprende, e erra de novo, e volta, e dá mais uns passos à frente. Deixa eu falar uma coisa, Camila. Vocês que estão aqui, fiquem até no final, porque lá próximo do final eu vou dar 5 dicas essenciais para ter um bom relacionamento. Então já fica aí, vai pegando as informações que a gente vai trazendo e depois, no final, já esteja com uma caneta e um papel aí, porque dicas, né? Você sabe lá, desde aquela do desligar o trator, né? Fez sucesso. Aquela foi ótima. Então, 5 para a gente poder alinhar isso dentro de nós. E Camila, é interessante você estar trazendo essa questão do ser forte, né? Mulher tem que ser forte. Ontem nós tivemos o grupo de constelação e a gente fez uma constelação e como foi, como que a representante da cliente trouxe assim, uma dificuldade tremenda de se abrir para poder olhar para o que estava acontecendo. E aí ela trazia muito essa questão de que ela tinha que ser forte. Então, olhar para aquilo que ela estava vivendo, olhar para a realidade como é, olhar para a vida como ela levava para um lugar que parecia ser, de uma certa forma, fraqueza. Então, ela tinha dificuldade de olhar para a própria mãe e para a filha, porque olhar para isso faria ela entrar num lugar de dor e traria ali essa sensação de que e agora? Não tenho o que eu fazer mais.
eu olhei para isso, agora eu vou me entregar, eu vou chorar. Então a representante ficava de olhos fechados e as lágrimas escorriam aqui, mas ela não expressava, não conseguia colocar isso para fora. Porque tem essa percepção de que a vulnerabilidade do feminino, da mulher, está muito atrelada à fraqueza. E são coisas diferentes. A gente já falou isso, se não me engano, nas primeiras lives, de que é diferente, né? É da natureza da mulher a fragilidade. Mas a fragilidade, ela não indica que exista uma fraqueza. Até porque... Pelo contrário, né? Exatamente, até porque a pessoa, para poder trazer a fragilidade dela, primeiro ela precisa ser muito forte para isso, para poder, inclusive, sustentar isso dentro dela, ter coragem, né? Porque nesse mundo que a gente vive aí, que ninguém pode sentir muitas vezes, então separar essas coisas. Fraqueza é uma coisa, fragilidade é outra completamente diferente. E a mulher, ela é frágil. Só que não é porque ela é frágil que ela deixa de ser forte. O maior exemplo da fortaleza da mulher é o parto. Não é? Não dizem que um homem não aguentaria a dor do parto? Então a mulher, ela não precisa entrar nesse lugar de querer provar a força dela, de querer provar que ela resiste, que ela dá conta. Não. Isso eu falo porque é uma lição que eu já aprendi muito e aprendo também. Porque às vezes, né, a gente quer vestir essa roupa, essa máscara, de que não, nem sinto. Não, deixa pra lá. Eu digo que o deixa pra lá é uma desgraça na vida do ser humano. Porque nada fica pra lá. Não. Às A conta chega no corpo, às né? vezes a mulher, ela, para evitar conflito dentro de casa, ela silencia. Boa noite, lindona. Ó, que chegou a lindona, a rainha aqui presente na live. Boa noite, Dona Ero. Então, às vezes a mulher, para evitar esse conflito dentro de casa, ela silencia. Só que o silêncio da mulher esconde uma guerra interna. Porque silenciar não quer dizer que está resolvido. Não, então deixa para lá, não fala sobre isso. Não. Não quero conflito, né? As mulheres, elas não podiam falar antigamente, elas não tinham esse lugar. Só que hoje nós vivemos outros tempos. Então, às vezes, sim, é necessário que o conflito exista para que a paz venha depois. Quando a gente olha para as grandes guerras, teve muita tristeza, teve muitas mortes, mas o quanto houve de evolução após as grandes guerras. Nossa. Porque o conflito, Bert Hellinger, ele fala isso, ele tem um livro dele, deixa eu ver aqui, ó. Não está aqui. O nome, tá aqui, ó. O nome do livro é Conflito e Paz. Então, neste livro, ele traz muito essa questão de que ainda aqui, né, neste planetinha lindo que é o planeta Terra, ainda aqui a paz, ela virá após o conflito. Porque nós estamos aqui para resolver problemas. Que coisa, né? Nós estamos aqui para poder fazer a correção. Nós estamos aqui para trabalhar o nosso ticum. E eu acabei de lembrar, Camila, que eu não mandei para você o seu ticum, né? É verdade. Mas é tanta conversa lá que não deu. Você mandou as informações e eu não te mandei o ticum. Depois eu vou te mandar o ticum. Porque saber qual é a nossa correção na vida, o que a gente veio fazer aqui, isso dá uma clareza a mais. Então, nós estamos aqui para resolver algumas pendências. E nesse. Quando eu vejo... Só nesse lugar que você está falando também, essa questão de resolver. Fomos ensinadas de certa forma, correr desses conflitos, né? Com aquela fala, não, eu não quero gerar discórdia, eu não quero ter... Assim, aquela fuga de conversas difíceis entra bem na onde você diz, né? Sim. Porque hoje a gente vê muito mais, assim, normal, omitir o que sente e fugir esse tipo de resolução do que chegar e falar, né? E é bem a palavra que você usou mesmo, é uma fuga.
É uma fuga, porque entrar em conflito vai fazer a gente acessar dores que talvez nós não queiramos acessar. Muito isso. Só que deixar de acessar as dores internas não significa que elas vão se resolver por si só. A vida, ela vai estar sempre nos colocando à prova. Olha, você não resolveu isso. Aí acontece uma situação para você lembrar daquilo. E o Não corpo acontece. também, né? Aí Como a fica gente trouxe na live das doenças, né? Que sim, é onde vem para o corpo. exatamente. Então, ou vai gerar padrão de comportamento, né? Comportamentos repetitivos, ou vai levar ao adoecimento. Porque esses são os mecanismos que a vida, nessa sabedoria divina, né? Esse Deus generoso, amoroso, né? Ele nos permite, a partir dessa dinâmica da vida, a termos clareza daquilo que nós temos que trabalhar dentro de nós. Aquilo que nós temos que acessar. Porque quando a gente nasce, na nossa consciência, a lei divina já está. Tanto que a pessoa, quando ela faz algo de ruim para o outro, lá no fundo dela, ela sente que ela fez algo de ruim para o outro. Mas como que ela sente isso? Porque essa informação já está nela. Então, é acessar isso que nós já temos dentro de nós. E por isso está aí a nossa roda de mulheres, né? Dia 8, sábado, Dia das Mulheres, para fazer com que essas mulheres acessem o essencial delas. Nossa, olha, eu estou aqui desde 2014 com a constelação familiar, com atendimentos terapêuticos, então aí já tem, né, 11 anos, e eu vejo o quanto as mulheres elas estão assim num lugar de muito sofrimento, num lugar de que ainda elas, muitas, né? A gente não pode generalizar, mas muitas ainda não conseguiram acessar esse potencial interno e fica numa busca ansiosa, né? De essa busca de querer algo, mas muitas vezes sem saber até para onde olhar. Então, Sim. Com essa roda de mulheres, é isso que nós queremos, né, Camila? Fazer com que essas mulheres olhem para si e acessem dentro de si o seu potencial. Porque quando a gente vai, por exemplo, trazer temas, a maioria dos temas para serem trabalhados primeiro, financeiro, não, eu diria até que é relacionamento, hein? Relacionamento e financeiro andam juntos ali, ó. Relacionamento e financeiro. E relacionamento e financeiro, olha os balões. Parece que são duas coisas distintas. Parece que relacionamento está aqui e financeiro está aqui. Mas ambos são relações de troca. Relacionamento e financeiro está falando da mesma coisa. É troca. É troca. Então, se eu não sei trocar no relacionamento, eu não vou saber trocar com clientes. Eu não vou saber trocar no meu negócio. Sim. Então, a vida, ela é mais do mesmo. Então, são dois temas que as pessoas trazem como mais dificuldades que elas têm. E eu, com os meus clientes, eu vejo isso claramente. Ou a maioria, a grande maioria, é relacionamentos e financeiro. E aí eu observo o quanto está se falando da mesma coisa. Está se falando. Porque Hoje são eu ouvi... situações que. Só um pouquinho, Camila. São situações que está em jogo o dar e receber. Relacionamento que não existe dar e receber, não existe relacionamento. Financeiro, onde não há o dar e receber, não existe também. Então, olhar para isso. E aí eu falo o seguinte: o dar e receber parte do nosso coração, do chakra cardíaco. Sim. E se eu tenho mágoas, se eu me coloco nesse lugar de vitimismo, se eu guardo ressentimentos, tudo isso bloqueia o meu dar e receber. E isso começou, Camila, lá com o papai e com a mamãe. Exato. A gente volta para esse lugar, né, de papai e mamãe, porque a primeira relação de dar e receber amor foi com eles. Sim. Então, se existe aí pendência. Essa semana uma pessoa me mandou mensagem
e falou assim: ah, Eliceia, eu não sei mais o que eu faço, porque eu já constelei um financeiro há muito tempo atrás. Será que agora eu tenho que constelar o dinheiro? Será que. Entende? Então, aí eu falei assim: olha, às vezes é preciso constelar o mesmo tema, Que são mas processos. isso. Por quê? Porque esse mesmo tema ele pode estar atrelado a situações diferentes. Porque, ó, é relação com o pai, é relação com mãe, é relação com pai e mãe junto, é relação com os irmãos, é a infância. Então, são muitas situações. Isso quando não tem questões Isso ancestrais, é a né? minha própria experiência. É, Várias vezes olhando e sei que ainda preciso olhar. É sim. um processo, é verdade. Deixa eu ver o que a Auris Marta escreveu aqui, olha. Vivi minha vida toda sendo forte, resolvendo os problemas de todos. Os meus nunca tive quem resolvesse. Estou sempre buscando. Auris Mari, eu vou te falar uma coisa já para te deixar livre, hein? Ninguém vai resolver os seus problemas, tá bom? Já saiba disso para você não ficar mais esperando, porque ficar esperando gente para resolver nosso problema, você paralisa a sua vida. Então, a mulher ela foi ensinada a olhar para fora, né? Quando a gente era menina, olha a sua irmã, olha a sua amiguinha, olha a priminha. Então, já nos ensinaram a olhar para fora. E a culpa não é dos nossos pais, porque também eles foram ensinados dessa forma. E os nossos avós também foram ensinados dessa forma. Eu não gosto dessa palavra culpa. Para mim, essa palavra ela tinha que ser eliminada porque as coisas começaram há tanto tempo lá atrás que apontar um culpado agora Não vai é dar um resolver. tiro no escuro. E como dizia Bert Hellinger, quem procura um culpado não olha para a solução. Então, a Aurismar traz a questão dela e essa é a realidade, Aurismar. Você serviu, você fez, ótimo, ponto para você. Mas agora é hora de você olhar para você. Eu sempre trago essa questão da menopausa, né? Eu digo que a menopausa é o tempo que a mulher tem para pausar, tirar o olhar dela de fora, que é o movimento que ela fez a vida inteira, e passar esse olhar para dentro. É o tempo que a vida, de forma muito generosa, diz para a mulher assim: filhinha, agora chega, dá uma pausa na sua vida e vai cuidar de você. E a vida vem de forma generosa dizer isso. Aí, se a gente ouvir, ótimo, vamos seguir com novos projetos, com novas ideias, se cuidando. Agora, se a gente não ouvir, aí vai ter que vir uma outra situação, que são as doenças. E mais uma vez a vida falando assim, minha querida, cuida da sua vida, olha para suas questões, porque a sua vida é sobre você, a sua vida não é sobre os seus pais, a sua vida não é sobre os seus filhos, a sua vida não é sobre seu marido, é sobre você. Então, isso que a Aurelia Smart traz aqui é mais comum do que a gente pensa. Eu diria de 10 mulheres, 9 vivem isso aqui. Sim. Né? Então, agora não espere mais ninguém para resolver seus problemas, vai cuidar da sua vida. Bem isso. E o que eu ia falar tem até um pouco a ver com isso, né? Hoje eu vi um vídeo falando sobre a intimidade que nós temos com nós mesmos. Porque assim, não existe culpado, né? É muito importante isso que você trouxe, Elisé, no meu ver, porque quando a gente olha desse olhar, a gente tira o foco de buscar, né? Ah, foi meu pai que fez isso, ou minha mãe, ou como foi minha infância, o que foi, né? E o Pode ouro lembrar que disso, não é porque não tipo assim, mundo de flores e que nada de ruim aconteceu. Não é disso que a gente está falando, não. isso, Existem pais que fazem muita ruindade para seus filhos, isso é uma realidade. Mas aqui nós isso. estamos olhando para esse olhar de vamos procurar a solução. Aceitação. Vamos procurar a Aceitação solução. também. É. Procurar a solução. Porque ficar procurando o culpado te tira o olhar da solução. Isso. Vai, E segue, aí, Lídia. hoje eu ouvindo isso em um vídeo, né, que eu até postei lá no meu Instagram,
E aí fala, né, que o ouro disso é a aceitação de tudo como foi, que já entramos, quando a gente entra nessa aceitação, já é um processo que se abre, né, porque eu aceito como foi, não procuro culpados, mas eu vejo e reconheço. Eu vejo, passo pelo meu processo de aceitação e vou melhorar e caminhar a partir disso, e não a partir da dor. E assim, até pela minha própria experiência, né? Isso aí eu me identifico muito, Aurismar. Mas a gente perceber que também somos. A gente vive esses processos e precisamos de cuidado e acolhimento com nós mesmas nesse caminhar, porque é muito doloroso às vezes. Então, hoje eu até ouvi isso também, achei muito interessante, a intimidade que nós precisamos cultivar primeiro com nós. Muitas vezes a gente não é íntima de nós mesmas, então a gente não sabe, principalmente a energia feminina, né? Então eu não acolho a minha energia feminina, eu não me nutro porque eu nem sei o que eu gosto. Eu não sei quais são minhas preferências, eu não sei qual que é meu sonho, o que de fato eu me sinto feliz fazendo, porque a gente vive tanto no outro, em resolver, né, conflitos e problemas e agradar o outro, que a gente nunca se questiona quem sou eu hoje, né, passando por todas as minhas idades e processos, quem me tornei, quem estou me tornando. E assim, o quanto tudo que a gente faz dia a dia reflete no nosso futuro, no que eu vou vir a ser no amanhã. Então, quando a gente cria essa intimidade, eu acho que essa roda nossa também vem muito nesse lugar. Espaços, essas lives, a roda, tudo que a gente está trazendo, né, Elisé? São espaços para a gente começar a criar intimidade com a gente, com o nosso feminino. Né? Esse resgate do que meu feminino está me pedindo hoje, o que meu corpo está me trazendo. Hoje eu estou sentindo que meu corpo está precisando de acolhimento ou não. Então, assim, é um reaprender mesmo, é um resgate ancestral, ou é um resgate desse feminino que foi esquecido. Mas eu acho que aceitar esses processos também é um lugar muito curativo, né? Que faz a gente abraçar a nossa criança, abraçar a nossa adolescência, porque por experiência própria também, eu já tive muito um tempo que eu fiquei assim julgando muito quem eu fui na minha adolescência. E a adolescência é um momento de experimentação, é quando você está experienciando, se colocando nas situações de vida onde você está se descobrindo. E assim, eu mesma me julgava muito. Então, quando eu comecei a fazer as pazes comigo, criar intimidade com a minha adolescente, olha, tá tudo bem. Né? Naquele momento você não tinha tantas instruções. Então, tá tudo certo. Então, quando você vai fazendo as pazes, a sua adulta se torna mais feliz, né, Elisete? Vamos dar já um spoiler, né, Camila, de que na roda, sábado, na roda de mulheres, nós vamos fazer essas atividades de olhar, né, para a criança ferida, para o julgamento que a gente teve, porque eu acredito que sim, muitas mulheres, né, uma grande parte das mulheres, elas entram nesse lugar de auto-julgamento, até porque muitas vezes são palavras que foram ouvidas por ela, né, na condição ali de criança, pelas mulheres à sua volta. Às vezes uma tia, às vezes uma professora, às vezes uma amiguinha mais velha. Tudo aquilo que foi sendo dito e repetido para nós formou o nosso olhar em relação a nós mesmos. As novelas, os desenhos, né? Tudo. Isso. Então, esse processo de auto-julgamento é um processo assim de auto-mutilação. Então, o auto-julgamento é um processo de automutilação. A gente fica tirando partes nossa. Eu fiz esse resgate da minha menina ferida. Quem vai participar da roda, né? Quem já está inscrito aí na roda, sábado, hoje ainda, mais para o final do dia, a gente vai montar o grupo. E eu já vou pedir lá no grupo para vocês levarem, tá? Precisa levar uma foto de menina ou de adolescente, aquela foto que você menos gostava, aquela que você não queria nem olhar. Nossa, eu fiz meu documento de identidade com 12 anos.
E a foto do documento de identidade, meu Deus do céu, era um sacrifício quando eu tinha que apresentar meu documento de identidade em algum lugar. Hoje eu tenho maior amor por aquela foto, porque eu trabalhei aquela dor em mim, aquela dor do auto-julgamento. Né? Então já vai separando aí uma foto sua, porque nós vamos trabalhar em cima dessa foto para trabalhar essa menina ferida, né? Fazer ela desenvolver um olhar diferenciado para si mesma, que é o que vai fazer toda a diferença nos relacionamentos. Porque a mulher que ela tem esse processo de auto-julgamento, quando ela vai para a relação, ela vai buscar sempre a aprovação do marido, a aprovação do namorado. Ela precisa ser aprovada, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser vista, porque nem ela se vê, nem ela se reconhece, nem ela se valoriza e ela quer que o outro faça isso. Sendo que a dinâmica da vida, ela é sempre do que parte de mim para o outro. Então, quando eu não me valorizo, o outro não vai me valorizar. Quando eu me julgo, o outro também vai me julgar, né? Com essa forma depreciativa, vamos dizer assim, esse julgamento. Porque quem abre a porta para que o outro faça algo para mim, sou eu. Sou eu que permito. Sim. Né? Que é o que a gente estava falando no início, né? Do deixar para lá, ou vou por debaixo do tapete. Então, eu vou me permitindo, às vezes, como observar, por exemplo, em relacionamentos tóxicos, que aquele par mais agressivo está o tempo todo convidando o outro a se posicionar. Sim. A se posicionar. Então, a vida ela está o tempo todo, através das pessoas e dos acontecimentos, nos chamando a atenção. Se posicione, olhe para você, se valorize, se cuide. Você é responsável pela sua vida, o seu corpo é templo de Deus, cuida do seu corpo, cuida da sua alimentação, cuida do seu próprio valor. Então, a vida ela está fazendo esse convite. Mas aí entra um monte de mimimi, né? Sabe de onde que vem o mimimi? Sabe de onde que vem, Camila? Não. O mimimi vem do seguinte, olha, porque meu marido me fez mal, porque minha mãe me maltratava, porque meu pai me desvalorizava. Esse é o mimimi, é o outro que me faz alguma coisa. Aí eu entro nesse processo de vitimismo e olha como interessante, olha onde que vai a mão quando a gente fala me. Então vai no coração, o coração, ó, ele se fecha. E sem dar e receber amor não tem relacionamento. Sem dar e receber não existe vida financeira saudável. Olha como as coisas estão tudo entrelaçadas. Então, para de mimimi. Me fizeram isso, me fizeram aquilo, me falaram, me disseram que eu sou assim, me maltrataram. Chega de mimimi. Quando você perceber que você está no mimimi, você fala, opa, vitimismo aqui não. Sim. Ok, fizeram com você, beleza, mas você vai ficar até quando nesse lugar de que fizeram com você? Porque quando a gente está nesse lugar de que fizeram comigo, a gente não tem força para sair desse lugar. E aceitar que tem despedidas, né? Sim. Porque quando a gente abre nesse lugar de se conhecer e estar íntimo de nós, a gente movimenta muito o nosso círculo íntimo, né? Que são as pessoas nas quais a gente considera que são pessoas que influenciam na nossa vida. Aquela pessoa que você busca uma opinião, né? Aquela pessoa que você pede uma ajuda, que você se abre. Então, assim, como a gente coloca pessoas nesse círculo íntimo que talvez não deveria e não incluímos pessoas que talvez deveríamos, né? Então, e a nossa vida vai sendo moldada por as pessoas próximas, querendo ou não. E é um desafio, né? A gente não tá trazendo aqui, igual você falou, jamais, que é fácil isso, que é um mar de rosas, mas aceitar que vai ter afastamentos, limpezas, que a própria vida vai fazendo seus movimentos, né? Sério. A questão é não ficar resistente também a esses movimentos, porque vai ficar cada vez mais claro também, né? Sim, tem situações que é livramento, não dizem assim? A vida está querendo livrar você daquele seu trabalho que está acabando com você. A vida está querendo livrar você daquela amiga que só sabe sugar a sua energia.
A vida tá querendo te livrar daquele relacionamento que te consome, mas você tá aí na resistência. Não, não Quem vou. nunca, né? Quem nunca? Na constelação a gente usa muito assim esse termo assentir. Assentir. Isso. Assentir, ela vai além do aceitar. Porque o assentir, ele entra numa condição de que não é opção aceitar ou não. Porque a vida, ela acontece, independente do nosso controle. Então, o assentir é dizer, sim, eu não controlo. Sim, eu permito que esse se vá e que aquele venha. Sim, eu permito, eu assento, assentir, eu permito que essa porta, não, não é nem permitir, é esse assentir que essa porta se fechou. Eu digo sim para essa porta que se fechou. Eu digo sim para essa porta que se abre. Os ciclos, né? Que às vezes tem lugares e pessoas que vêm trazer, ensinar algo, ou nós ensinamos algo, passamos pela vida da pessoa e aquele momento passou, né? E muitas vezes a gente... E assim, a medicina do cacau também, ela é muito desse lugar de relacionamento, né? Porque consigo mesmo é onde ele abre. E pela minha assim, experiência e vivência com a medicina, né, abriu muito exatamente nesse lugar. Então eu vivi muitos processos e ainda vivo, né, nesse, porque a medicina ela traz essa percepção de amorosidade, né, como você já partilhou, mas primeiro consigo mesmo. Quando você consagra a medicina, principalmente sozinha no silêncio, você vê esse lugar se expandir. E aí é interessante que é esse sustentado de acreditar no que se vê e sente. Sabe aquela intuição que você sabe? Você sabe que aquela pessoa não te faz bem, você sabe que aquele lugar não te nutriu, você sabe que aquilo não condiz com seus valores, mas a gente às vezes duvida, questiona, né? A gente, por exemplo, consagra uma medicina ou constela ou faz uma oração pedindo clareza, às vezes pedindo esses livramentos. E às vezes quando vem, a gente duvida da nossa própria intuição, capacidade de visão também, né? Acho que o feminino é muito aguçado nesse lugar. Sim. Essa energia intuitiva, aquele terceiro olho que é, né, aquela conexão com o útero que vibra, o corpo que fala, naquele sutil, né, na pele que arrepia, os sinais todos do corpo, né? Sim. Uma indigestão, tudo é isso, né? Então... E trazendo essa fala que você traz aí do cacau, né, que foi o que me chamou muito, porque eu, nesse meu processo de autoconhecimento, eu tenho clareza que às vezes eu poderia ser mais amorosa em determinadas situações. Né? Eu já compartilhei isso com você, do quanto essa minha busca e que o cacau tem contribuído comigo para desenvolver essa amorosidade dentro de mim. Né? E amorosidade, ela é um dos movimentos da energia do feminino. Então, quando assim nós começamos a conversar, né, para nós unirmos, né, nessa roda de mulheres, a utilização da medicina do cacau para poder abrir o nosso chakra cardíaco, para poder abrir esse dar e receber amor, aliado aos movimentos de constelação familiar, exatamente para que nós possamos acessar isso que é essencial do feminino, que é o amor. Né? Além de ser essencial de todo mundo, mas é essencial da mulher. A mulher, ela traz essa representação dessa amorosidade, né? Atenção aos detalhes, o cuidado, o zelar, tudo isso é o movimento do feminino. O belo, eu que por muitos anos vivia com o trator ligado no 12, né? Atropelava. Pra você ter uma ideia, quando eu era mais nova, um dia eu estava trabalhando e aí um colega de trabalho meu falou lá na empresa assim, ele é uma cavala. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava.
Mas depois eu fui compreendendo o que ele queria dizer com aquilo, porque eu saía atropelando todo mundo. Tá O negócio aqui. tinha que acontecer. E já é alta, já é grande. Imagina, capaz que a hora que chegava, nossa, lá e vem. Mas olha, e como que isso gravou dentro de mim? Então, desde então, eu estou tentando transformar essa cavala numa doce égua. Final de semana nós fomos por um Certo. rancho e aí minha menina andou a cavalo. E aí eu fui falar com o moço lá que estava acompanhando, subindo, né? Fazendo ela andar a cavalo. E eu falei, ai moço, eu quero passar um pouquinho a mão nessa cavala. Aí eu caí na risada, lembrei daquilo que eu Lembrou falei disso? lá atrás. Aí eu falei, oh meu Deus, é égua, né? E ele riu, é uma égua. Fui passar a mão naquela égua e fui sentindo, percebendo a maciez no pelo dela e vendo assim a delicadeza do olhar, quando ela com aqueles olhão assim Sim. olhava para mim e eu ainda com aquele sentimento meio medroso de se aproximar, né? Porque os animais eu vejo que eles são muito imprevisíveis e isso ficava me. Ai, mas é tão interessante e buscando essa docilidade, né, que a natureza também contribui para que a gente possa desenvolver mais esse lado. E essa é uma busca constante, que ainda é presente na minha vida. Está sempre com essa energia feminina mais aflorado. Então, às vezes, meu marido passa do meu lado, eu dou uma esfregadinha nele, eu faço um carinho, dou uma atenção, porque era algo que não existia em mim, né? Porque Mas isso é importante. por muito tempo Pode eu ser. vivi no vem a nós. Uhum. Nossa, você quer alguma coisa, então vem até mim. Né? Por que, que eu tenho que ir? Entende? Então eu vivi nesse tempo, nesse lugar muito tempo. Agora não, algumas pessoas já me ouviram falar disso e me deu vontade de repetir agora. Eu analiso muito os animais. Então eu tenho um casal de gatos. E eu aprendo demais com a minha gata. Como ela é assim, miau, e aí ela vem, e ela roça, ela esfrega o rabo, aí ela lambe o irmãozinho dela, né, Sandy Júnior, a Sandy lambe o Júnior, e fica naquela lambeção, e eu falo, amor, olha isso aí, olha como que é isso, daqui a pouco a gente também já está se abraçando, já está se beijando, então fica aquela amorosidade no ar, mas é ela que busca para fazer nisso. Você não vê o Júnior vir lamber a Sandy. É sempre ela que vai fazer nele. Aí tem mulher que vai falar assim, ah, é sempre eu que vou fazer nele. É da mulher. Meu marido que vira e fala pra mim, ai, Giovanna, ele é uma graça. Ele vira e fala pra mim assim, olha, tá vendo? Aproveita enquanto você tem esse homem bruto. Ou você queria um homem que ficava vem uma aranha, ele sai correndo da aranha, corre, pega a vermelha, não enfrenta a aranha, não enfrenta a cobra. Tá, tem que agradecer, então, porque ele é todo assim, ele não é nada romântico, nada delicado, ele é Delicado. bruto. Ele diz que é lenhador, né? Porque essa história agora do homem é lenhador. E eu aprendi a conviver, porque no começo eu queria um homem romântico. Eu queria um homem que venha fazer carinho em mim. E eu fui aprendendo que não é assim. Nem o gato vai lamber a gata. É a gata que vai se esfregar, lamber nele, se esfregar nesse jeito amoroso, né? Então, às vezes, a gente está no mesmo ambiente e tem o maior espaço no ambiente, mas eu me espremo para. Ai, tá apertado aqui, só para eu poder ficar roçando nele. Então, tudo isso vai estimulando, sabe? O toque, o afeto, Afeto. né? Porque isso acalma, isso nutre, mas não dá para ficar esperando. Eu sempre digo que homens e mulheres são diferentes. Os homens, eles não vão adivinhar o que a gente quer, né? Então, Não. em frente, se posicione, fale. Às vezes vai precisar de um conflito para que as coisas se resolvam, né? Então é importante que e a mulher só consegue fazer isso com esse feminino saudável. Porque às vezes, quando eu falo, o que eu estou falando agora pode estar agredindo o ouvido de alguma mulher. Porque essa mulher com esse feminino ferido,
Ela tá falando assim, não, só eu que tenho que fazer. Mulher que pensa assim, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O feminino tá ferido. Quando a mulher, ela para e fala assim, só eu que tenho que fazer, é que ela tá com o feminino ferido. Ela ainda tá esperando que o outro faça. E isso já é uma demonstração de falta de auto-amor. Porque quando eu tenho esse amor dentro de mim, o meu marido ele não precisa demonstrar o amor dele em palavras, em toque, em nada disso. Vai enxergando de outras formas esse amor dele. E ele deixa claro, por exemplo, ele fala assim: quando eu pago as contas de casa, é a forma de demonstrar o meu amor. E é isso mesmo. Olha como é diferente. Sim. Eu demonstro dando afetividade, ele demonstra pagando as contas da casa. E olha que lindo isso. Isso é o dar e receber. Aí eu recebo essa forma dele me amar. É a forma dele me proteger, é a forma dele É, cuidar da você família, da já, casa. já viu sobre as 5 linguagens do amor, que é bem conhecido, né? Já. Acredito, sim. Assim, para mim, isso faz muito sentido. Eu acho que o bom disso é que a gente isso é treinável, né? A gente está trazendo isso, eu também nunca, não é que eu sempre fui assim. Por exemplo, apreciar o belo, observar os detalhes. Por muito tempo eu vivi um pouco afastada disso. Então, assim, quando a gente vai nutrindo esse feminino ao nosso redor, com detalhes em nós, na nossa casa, ou a gente faz assim, colocamos uma, né, vamos dizer, uma cor no ambiente, o marido vê que você tá trazendo essa feminilidade de alguma forma, traz também esse movimento de amorosidade, de sutil. Mas eu vejo também, assim, as formas de expressar amor como você traz, né? É muito diferente mesmo. E se às vezes a gente fica esperando que ele vai suprir nossa necessidade como a gente faz, aí é uma grande ilusão, né? Eu vou querer que o meu marido faça uma atitude comigo que igual eu faço para ele. Mas eu vejo também uma certa importância, assim, a gente aprender a falar o que a gente precisa, o que a gente gostaria. E às vezes o seu marido demonstra amor como você trouxe, em atos de serviço. Ele paga, né, tudo da casa, ele leva um lixo lá fora, ele estende uma roupa, ele lava uma louça e ele acha que é o suficiente. E às vezes a mulher está esperando um elogio, uma palavra de afirmação. Às vezes tudo que a mulher queria na vida era um elogio, uma palavra de incentivo, um meu amor vai dar certo, eu quero que você, né, aquele apoio. Então, assim, às vezes isso também é possível que a gente faça um movimento de expressão. Olha, eu queria ser mais elogiada, eu queria que você observasse um pouco mais em mim. E aí o casal também vai, né, remanejando isso. Eu acho que tem esse lugar, esse espaço, assim, que eu e o Mikael, meu marido, a gente é muito diferente nessa expressão. E até hoje, com certeza a gente vai continuar, a gente aprende um com o outro, olha, né? Olha em mim, como que eu tô hoje. E nós lembrando que ainda nós somos cíclicas, né? Que nós temos o lindo período florescido, que a gente fica muito mais, né? Assim, Amorosa, muito mais. delicada. Então que a gente aproveite essa fase do nosso ciclo também, esse instintivo, essa nossa natureza, né? Nesse período que a gente fica mais O mais amorosa. E interessante, Camila, no meu caso, que quem me ensinou a olhar para essa ciclicidade que nós somos foi o meu marido. olha isso. Ele, olha, impressionante, ele sentia o cheiro. Então, dependendo do comportamento que eu tinha, ele falava É assim: você já ótimo. vai entrar na TPM. É, aí Isso é ele, perfeito. ele que me estimulou, a partir desse comportamento dele, a procurar saber desse meu ciclo. Olha E que aí eu consegui ótimo. levar para minha filha olhar também para o ciclo dela. Olha que coisa Isso é maravilhosa. bênção. Então ele tinha essa percepção. Aí eu queria começar a mudar as coisas de lugar, porque para ele assim, todo mês ele ceia, dá um monte de coisa, põe outras coisas novas, quando não troca as coisas tudo de lugar. Aí quando eu começo, ele já fala assim: ah, já sei, vou até sair de perto. Então, ele já tem essa Tá clareza uma e do ele me fora, na ensinou. verdade, é dentro, Hã? né?
quando a mulher arruma muito fora, na verdade ela tá arrumando é dentro. Alguma coisa ali Alguma dentro. coisa. Então, Sempre falo isso. sempre vinha esse ciclo. E aí ele, olha só, ele foi fazendo eu ter clareza e aí as coisas foram amenizando. Porque eu também já tinha clareza que naquele período eu estava com as unhas tudo para fora. O primeiro que chega, né? Aí ele já vai atrás de um chocolate, ele já vai atrás de alguma coisa, porque ele sabe ele como amenizar tudo isso. E aí ele fala assim que quando ele era mais novo, ele nunca tinha visto sobre menstruação da mãe, ele nunca tinha visto um absorvente da mãe dele, nada disso, e agora ele se depara com tudo isso e traz essa clareza. Eu poderia muito bem ignorar aquilo que ele traz, né? Essa percepção dele e ia perder com isso, porque é comum. Isso acontece demais. A mulher, ela ignora o que o parceiro está falando sobre ela e ela acaba não aprendendo com isso. Porque o relacionamento é construção, é aprendizagem. Todos. O relacionamento existe para que a gente possa desenvolver o nosso individual e o nosso coletivo também. Então, o outro, ele é um espelho nosso. Tem gente que não aceita quando eu falo assim, ah, você é igualzinho seu marido, ou o seu marido é igualzinho você. Porque não são os opostos que se atraem, são os afins que se atraem. Então, ou este homem realmente eu sou igual a ele, ou tem algo dentro de mim ligado à minha infância, à minha relação com os meus pais, à minha ancestralidade, que faz com que eu literalmente atraia um homem para que eu viva determinadas situações, para que eu possa olhar para dentro de mim e me liberar dessas travas que estão aqui dentro. Então, o outro, ele sempre está ali como um espelhamento. Então, se a gente tem humildade e coragem de olhar e falar assim, filha da mãe, você está me mostrando aquilo que eu não queria enxergar dentro de mim, mas, todavia, portanto, contudo, já que agora eu vi, eu vou lidar Agora eu com vou isso. cuidar. Exatamente. E essa ciclicidade nossa é muito interessante, porque assim, quando a gente vai contra isso, a gente tem que lembrar sempre, a gente está indo contra a nossa própria natureza. E assim, o poder que tem de reconhecer um momento que você está mais sensível, para que você evite conflitos ou estar em lugares que têm relações conflituosas, por exemplo. Até decisões, né, Até Camila? decisões, Tem período no criação mês que você não tem que tomar e decisão, porque você tá com seus hormônios todo nem bagunçado aí dentro. tomar decisão e nem criar projeto, e nem colocar sua voz, né? É tanto que mulher tem o seu período muito mais comunicativa. Tem aquele dia que você acorda e não quer parar de falar. E tem aquele dia que você tá mais introspectiva possível. Então, assim, é permitir que esses movimentos aconteçam mesmo. E olha, se a gente não se acolhe, porque assim, é uma bênção o seu marido ter essa percepção. Isso é um presente divino. Porque, assim, muitas mulheres não têm. Então, o que, que a gente faz nesse lugar? A gente acolhe a si mesma, a gente vai acolher esses momentos, e aí na percepção, no cotidiano, o nosso marido ou quem convive com a gente vai observando, vai reconhecendo que você vai ter suas oscilações. Então, a gente tem que ter essa paciência de que sim, às vezes aquela pessoa, igual você trouxe na casa da família dele, ele nunca ouviu sobre isso, achava que a mãe era aquele trator, né? Que nunca parava, que nunca desliga, que nunca acalma. Então, a gente, infelizmente ou felizmente, a gente tem que ter essa sabedoria. Mulher é também essa sabedoria de, olha, eu estou no meu período que está chegando, né? Minha menstruação, minha lunação, e eu vou estar mais nervosa, mais à flor da pele. Então, nesse momento, me deixa um pouco Preparar as mais. pessoas de volta, né? Não me enfrenta, não entra em conflito. Vamos passar esse período mais. E a gente vai ensinando para nós e para o outro ao mesmo tempo. Essa Porque é bem comum aqui em casa, porque eu tenho uma menina aqui também, né, que também passa por esse período. Então,
todo mundo já sabe o período de cada um, porque é notório É como a gente fica às vezes notório. mais chorosa, às vezes Nossa. mais agressiva, às vezes querendo mudar tudo, às vezes não querendo Confusa, nada, né? confusa. Confusa. Igual hoje eu te mandei a mensagem lá, toda confusa, porque eu tô aqui no meu ápice né, da minha alunação. Então, não, né? Tô aqui, gente. Me Tentando, sentindo todo. imagina a mulher, as duas pensando a mesma coisa, é uma confusão. Uma fala uma coisa, a outra fala outra coisa, não se entende. Tem hora que tem que silenciar. Então a mulher tem essa Ai, meu Deus do percepção desse céu. ciclo, É muito né? interessante isso. Que tem dentro da gente, e isso Nossa. é viver na essência. Viver Que aí a gente não se culpa, né? Por exemplo, nessa situação. Hoje a gente não falou nada demais, mas depois eu pensei, meu Deus, que confusão que eu tô fazendo. Aí, e assim, eu dei risada de mim. E eu sei que a gente vai conversar e vai, olha, tá tudo certo, eu faz entendo. Então, assim, a gente tira a culpa, aquele peso, assim, nossa, que vergonha, né? O que essa pessoa vai pensar de mim? Acha que eu tô louca? Não, gente, é só seu período menstrual. Daqui um pouco você chora, daqui um pouco você canta, daqui um pouco você dorme. E aí no outro dia já mudou, já Eu passou. ouvi muito a minha mãe, É lembrei da isso mesmo. frase dela agora, falando assim: olha, tudo passa. Tudo passa. Então, mulher, tudo passa. Vai passar o choro, vai passar a alegria também, vai passar a raiva, tudo vai passar. E a gente entra lá naquele sentir, Sim, né? Permita que passa, porque a vida ela é cíclica. Tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim, sim. né? A gente tem que permitir que também isso aconteça. E como eu falei que eu ia dar 5 dicas no final, e a gente já está chegando no nosso horário, Camila, eu vou falar aqui. Então, olha, anotem aí. 5 dicas para você melhorar os seus relacionamentos. A Isso aí. primeira dica é despedir-se dos pais. Essa é a primeira dica. Se despeça dos seus pais. Como que você vai fazer isso? Você vai se despedir do olhar que a sua mãe tinha em relação a você. Então, tudo que ela via, falava sobre você, você vai se despedir disso. Porque tudo isso era a partir daquilo que ela tinha dentro dela, não era sobre você, era sobre ela. Então, esse é o primeiro passo, despedir-se da mãe. Porque a mãe é a representação do amor próprio. É com a mãe que a gente aprende a se amar. Se essa mãe só te julgava, então você não conseguiu aprender a se amar com ela. Então se despeça dela, deixando tudo que isso que veio dela com ela. E quando eu falo isso, eu não estou culpando a mãe, tá? Como a gente falou no início, não tem culpados. Então despeça-se da mãe. E depois você vai se despedir do pai, porque a menina tem essa idealização desse pai. E muitas vezes a buscar no marido este pai, essa energia masculina. Então, despeça-se do pai. Despeça-se de ter que defender seu pai da sua mãe. Despeça-se dessa vontade de querer cuidar do seu pai. Despeça-se dessa necessidade de olhar ele ou como um herói ou como um coitado. Então, se despeça do seu pai. Com o pai, a gente aprende a receber amor. Então, com a mãe, a gente desenvolve o alto amor. A gente aprende a se amar e amar o outro. Com o pai, a gente aprende a receber amor. Então, se você não recebeu seu pai no seu coração ou na sua vida por algum motivo, você simplesmente não sabe receber amor. Porque é essa figura que é a representação de receber amor. Beleza? Dica 1. Perfeito. Dica 2: se reconcilie com a sua menina. Porque enquanto você não se reconciliar com a sua menina ferida, você será uma mulher doente. Enquanto você não se reconciliar com a sua menina ferida, você será uma mulher doente. Porque aquela ferida que aconteceu lá atrás virou doença agora. Então é preciso
preciso fazer movimentos de olhar para a menina. Como que você vai fazer? Participando da roda de mulheres sábado, porque Isso. lá nós vamos fazer isso. Então, não ignore a sua menina ferida, tá bom? A terceira, gente, é desenvolver o auto-amor. Não tem outro caminho para a mulher a não ser desenvolver o auto-amor. Como que eu vou desenvolver o auto-amor? Gerando autoestima, vendo o meu valor. Você pode ir para o espelho, se olhar, olha nos seus olhos no espelho. Inicialmente isso pode ser meio mecânico, né? Automático, mas depois isso vai se tornando natural. Olhe nos seus olhos no espelho e fala assim, olha para você lá no espelho e diga, Elisséia, você tem valor. Eu vejo o seu valor, Elisséia. Eu reconheço o seu valor. Então, busque esse auto-amor. Porque enquanto você não tiver amor próprio, você vai ficar buscando que o outro te nutra disso. E olha, não quero te desestimular, não, mas você não vai conseguir ninguém que faça isso por você. Então, 3, desenvolva o auto-amor. 4, permita-se dar e receber amor. Então, às vezes, você vai dar um afeto um pouquinho mais. Olhe qual é a forma do seu qual é a forma que o seu parceiro tem de demonstrar o amor dele. Às vezes, a demonstração do amor dele vai ser só pagando conta. Essa é a forma dele demonstrar o amor dele. Aprenda a receber isso dele. Eu lembro quando, no meu primeiro casamento, meu marido me dava presente e eu reclamava do presente que ele me dava. Eu não sabia receber amor. Nunca estava bom. Dava um óculos de sol, estava muito pequeno. Dava uma bolsa, eu não gostava. Coisa ridícula. Eu não sabia receber amor. Ai, meu Deus, Tudo isso era é ruim. tenso. Meu Deus. Então, aprenda a dar e receber Eu já amor. passei por isso. Cara, olha só, aprenda a receber, né? Olha para o marido, para o Às namorado, vezes para o eles companheiro. esforçam, mas tem que aprender a receber. Aprender a receber, porque às vezes ele vai te dar um negócio que você não gosta. Mas aprenda a receber. Isso Sim, é é importante, tá? Então, dar e receber amor. A dica número 5 é estimule o seu chakra cardíaco. Como que você vai estimular o seu chakra cardíaco? Na roda de mulheres, com a com medicina cacau. vital, nós vamos estimular o nosso chakra cardíaco. E aqui eu quero já dar uma dica para vocês também. Vou baixar aqui um pouquinho, ó. Nessa região aqui, ó, entre os peitos, bem aqui no centro, tem a nossa glândula timo. A glândula timo, com o passar do tempo, ela vai ressecando, ela vai definhando, né? Já foram feitos alguns experimentos de pegar o corpo, abrir a parte e ver a glândula timo aqui seca, definhada. Então, essa glândula ela precisa ser estimulada. Então, como que você pode estimulá-la? Aqui, ó, fazendo soquinho. Lembra do... Quem que era aquele que fazia... para ele criar uma vitalidade, uma força? Então, ele estava batendo na glândula timo, que está bem aqui assim, ó. Então, você pode dar batidinhas na sua glândula e você vai dizer assim, eu me amo, eu me permito receber amor, eu me permito dar amor, né? Então, estimula a sua glândula timo para que ela possa, porque aqui também é o centro da imunidade, tá? Então, vai gerar imunidade no seu corpo também. Então, essa é uma forma de você também estimular. Então, fica aí essas 5 dicas. Despeça-se do seu pai e da sua mãe, olhe para a sua menina ferida, desenvolva o alto amor, permita-se dar e receber amor e estimule o seu chakra cardíaco. Fica essas 5 dicas para você trabalhar em você e dessa forma ter melhores relacionamentos. Primeiro com você mesmo, claro, e depois com o outro, porque quem não consegue relacionar-se consigo mesmo não vai conseguir se relacionar com o outro. Se eu não procuro me entender, como que eu quero entender o outro? Não vou entender. Sim. Se eu não procuro me valorizar, como o outro vai me valorizar? Não vai. Se eu não reconheço as minhas habilidades e todo o potencial que eu tenho, como que o outro vai fazer isso? Não vai. Tudo começa dentro. É daqui
para fora. Tudo que eu permito em mim, eu permito fora também. Então fica aí essas dicas para você. Espero que tenha anotado e compartilhe comigo se você anotou e se fez algum sentido para você aí. Vamos conversar. Hoje só o Lismar que trouxe pra gente o caso, né? Cadê? Ninguém tá falando. Quem mais quiser compartilhar. E eu já até aproveito, né, fazer um convite também, além da roda, né, aproveitar esse momento, porque esse tema tem muito a ver, assim, com o cacau e é onde mudou muito e tem mudado a minha vida. Então, assim, quem tiver depois curiosidade de saber mais um tanto também, e sobre a medicina, que também atua muito nesse lugar, além da constelação. Mas se alguém quiser saber mais, pode entrar em contato comigo também. E a roda também, que está chegando, que ainda dá tempo. Muitas mulheres garantiram, né, Eliceia, a sua presença com a gente. Vai ser muito lindo, Vai potente. ser lindo, lindo, lindo. Eu tô até assim, eu me trabalho muito para não ter ansiedade. Vamos dizer ansiedade boa, não sei nem se isso existe, mas tô até ansiosa para chegar sábado. Eu fico muito feliz. Eu acho que assim, a potência que uma roda tem é inexplicável. Eu acho quando tem esse poder de olhar, podermos olhar umas para as outras, não tem assim, há muita cura até nesse olhar, sabe? Nessa você ouvir outra mulher e saber que aquele espaço é seguro, é curativo, é para esse fim, é incrível. Nossa, é uma experiência que nós precisamos. Como a gente vê também na constelação familiar que a mulher ela se cura com outras mulheres. Muito. Então, uma roda de mulher, ela tem isso que você está trazendo, é muito importante porque tem essa força, cria-se uma egrégora, Muito. né? Nossa. Tentando assim o despertar de todas as presentes, E a cada gente um no seu. sente, né, Elisséia? A gente sente a dor uma da outra em verdade, porque eu me reconheço em você, você reconhece em mim. E a gente percebe que quando a gente abre partilha, como tem dores e pontos que a gente se vê e se nutre, né? Nossa, olha, não só eu que passei aquilo. E cria-se uma cura em conjunto, em Sim. egrégora, que é maravilhoso. Nós somos todas iguais. Sim. Cada um vai numa direção um pouquinho ali, outra um pouquinho aqui, mas nós somos todas iguais. Então é por isso que a gente se cura, né, em conjunto. Cláudia falou que ia estar anotado, que fez sentido sim. A Aurismar disse que grata pelas palavras de sabedoria. Boa noite. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, né? Hoje a gente encerra esse ciclo de lives, né, Camila, sobre energia. Ai, que bênção. E sábado a gente fecha tudo isso com a roda de mulheres, né? Que será aqui em Cuiabá, na Casa Meimei. Mas se tiver alguma mulher de fora, a gente vai abrir essa possibilidade de transmitirmos online também para que outras possam participar. Gratidão a você, Lucélia, por estar conosco. Então a gente encerra por aqui, né, Camila? Isso, muito obrigada por todas e todos de novo, mais uma vez. Essas lives estão muito, assim, incríveis, né? E que a gente continue aí tendo esse espaço também. Vamos ver o que chega, né, Liceia? Mas se você tiver disponibilidade, venha para a roda, venha com a gente viver essa experiência. E sem contar que é um dia muito especial, né? Eu acho que essa vibração do feminino, dessa amorosidade vai estar muito forte. E aí vocês vêm com a gente. Ai, obrigada. Boa noite também, Cláudia. Para vocês, boa noite. Beijo, mãe. Até mais.